Senhor Jesus, meus amados irmãos, é alegria estar aqui juntamente com os irmãos, nesse culto Palavra de Vitória, e tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para os nossos corações. O texto que eu queria meditar com os irmãos nesta noite se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Um texto, irmãos, maravilhoso. E eu conversando com o pastor Júlio, da mensagem que ele trouxe há 15 dias atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado, no culto de Palavra de Vitória. E eu falei com o pastor que ele terminou a mensagem no 19º tópico, no número ímpar, e que ele ainda teria algo a mais ainda, né? Poderia dar continuidade, porque a mensagem foi muito maravilhosa. E o pastor, então, me passou essa responsabilidade de trazer algo mais, extrair algo mais desse texto, dessa passagem de Jesus com os seus discípulos. Então eu me propus, coloquei no meu coração, comecei a meditar, né? Comecei a analisar esse texto, a meditar nesse texto, e o Senhor começou a falar ao meu coração. O Senhor começou a falar comigo através desse texto, e é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos também estarem meditando nessa palavra, uma palavra de vitória para mim e para a sua vida. Vivemos, irmãos, estamos passando por este momento, e o pastor, ele enfatizou bem quando estava trazendo a palavra que Deus colocou no seu coração, né? Estamos passando por este momento de dificuldade, de anseio de estar no templo, muitas das vezes desesperado, por que não dizer, muitas das vezes um medo vem ao nosso coração, mas nós buscamos força no Senhor, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos orientado, tem nos dado força para podermos continuar a caminhada, continuar caminhando juntamente com ele e fazendo a sua obra. E eu pensei no texto, e pensei baseado justamente no que o pastor falou, e o tema desse texto, dessa mensagem, eu coloquei, o pastor botou: e depois disso? E eu então completei: depois disso, o que fazer? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos fazer depois que passar isso tudo? Depois que estivermos, voltarmos ao normal, voltarmos à nossa vida? Será que nós viveremos uma vida no normal como nós viveremos? Ou sairemos disso tudo mais avivado, buscando mais a palavra do Senhor, buscando mais em Cristo, fazendo mais a sua vontade? Mas eu gostaria de destacar alguns pontos, irmãos, alguns tópicos nesta noite também, para que os irmãos possam meditar e entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O primeiro tópico que eu gostaria de colocar nesta noite é que, mediante a toda essa situação, é necessário nós reconhecermos que Deus está conosco em todos os momentos. Nós não podemos esquecer disso, nós não podemos esquecer que Deus está conosco em todos os momentos. Isso é promessa dele, é promessa antes de ser assuntos aos céus. Jesus falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso tem que estar presente em nossas vidas, isso tem que estar presente em nossas mentes para que nós possamos seguir. E quando isso não acontece, eu gostaria de destacar também esta situação. No versículo 12, Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu?
sabiam que era o Senhor. Então, depois daquilo tudo, eles reconheceram que quem estava com eles era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava presente com eles a todo momento, a todo instante, ainda que eles não pudessem ver, ainda que nós não vemos, o Senhor, ele está conosco, ele está ao nosso lado. A Bíblia vai falar que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Então o Senhor está conosco e há essa necessidade de nós reconhecermos que o Senhor está conosco, porque, irmãos, quando nós fazemos ao contrário disso, de reconhecer que o Senhor está conosco, quando em nossa mente permeia ou passa pela nossa mente que Jesus, ele não está conosco, que nós estamos sozinhos, algumas situações acontecem. A primeira, quando não reconhecemos, temos medo. A Bíblia vai falar nesse mesmo texto, no versículo 19, do capítulo 20, versículo 19, que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Então, enquanto eles não tinham aquela confiança que Jesus não estava com eles estavam passando por um medo. E é assim que muitas das vezes acontece conosco. Eu não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu com muitos, quem sabe, aconteceu até comigo, que no início, quando as coisas começaram a expandir, passou um certo medo em meu coração, passa um certo medo, mas depois que nós reconhecemos que Jesus, ele está conosco, que Jesus está no barco conosco, está juntamente, está lado a lado conosco, esse medo passa. Mas enquanto nós não reconhecemos, nesse primeiro tópico, 1.1, nós passamos a ter medo. Aconteceu com os discípulos desta forma. Quando Jesus, ele morre, quando Jesus, ele vai para a sepultura, eles estavam até reunidos, mas a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo. Então, por isso que há necessidade de nós reconhecermos que Jesus está conosco, que Jesus está conosco, e quando ele está, nós podemos e temos a garantia da vitória. O segundo ponto, irmãos, que acontece quando nós não reconhecemos que Jesus está conosco, bate um desânimo em nossas vidas, bate um certo desânimo que muitas das vezes, como o pastor está acostumado, falando de vez em quando nas suas palavras, nesse período o pastor está falando, muitos desistirão, muitos estarão desanimados com toda essa situação. E os discípulos, então, eles desanimados do chamado deles, daquilo que Jesus os chamou para fazer, Pedro então fala, eu vou pescar. O desânimo bateu. O desânimo bateu nas suas vidas, eles já não tinham perspectiva no seu ministério, porque o desânimo tomou conta da vida deles. Não somente de Pedro, mas junto daqueles que estavam com ele, porque eles disseram, nós vamos com você. Não tinha um que tivesse a confiança que Jesus estava com eles. Eles não lembraram daquela promessa que Jesus fez. Olha, vão destruir esse templo, mas com 3 dias eu vou reerguer este templo. Jesus falava para eles que ele ia ressuscitar. Poderiam matá-lo, mas ele ressuscitaria ao 3º dia e estaria com eles para todo sempre. Mas eles não reconheciam isso. Eles esqueceram isso e o desânimo bateu nas suas vidas. O desânimo bateu a ponto deles, como o pastor falou na mensagem que ele trouxe, eles queriam voltar a fazer aquilo que eles faziam antes. Desanimou, já não tinham força espiritual para poder dar prosseguimento, porque esqueceram que Jesus estaria com eles em todos os momentos. Mas ainda um terceiro ponto, quando bate o medo, quando bate o desânimo, chega o fracasso também. Há necessidade, irmãos, de nós entendermos que Jesus está conosco, para que nós não possamos chegar ao fracasso. O versículo 21, parte 3, parte C, vai dizer, eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles não conseguiram pegar nada. O fracasso daquilo que eles se garantiam que eles eram bons na pescaria, exímios pescadores, mas agora o fracasso chegou porque eles não confiaram que Jesus estava com eles. Eles não confiaram que o Senhor Jesus prometeu
que ressuscitaria estaria com eles. E quando eles foram para a pescaria, a Bíblia vai falar que eles não pegaram nada. Não adianta nós querermos fazer alguma coisa pelas nossas próprias forças ou achar que temos forças para fazer alguma coisa. É muito difícil quando nós deixamos de confiar, é muito difícil quando nós não reconhecemos que o Senhor está conosco e queremos fazer tudo à nossa boa vontade ou pensar que temos boa vontade para fazer algo. Certamente o fracasso virá. Certamente não conseguiremos o objetivo que nós traçamos no nosso coração, porque o Senhor Jesus não está presente. Porque o Senhor Jesus, nós achamos que o Senhor não está conosco. E quando nós colocamos a nossa vontade, o Senhor não vai fazer a vontade dele em nossas vidas. O fracasso chegou, eles não pegaram nada. Eles não tiveram condições de pegar nada, porque eles esqueceram que o Senhor Jesus os tinha chamado para ser pescadores de homens, para poder estar nas vielas, para poder estar nos valados pregando a palavra do Senhor, anunciando que o nosso mestre morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele haveria de ressuscitar. Eles esqueceram, tiveram medo, tiveram desânimo e por fim tiveram fracasso. Mas nós louvamos ao Senhor porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós louvamos ao Senhor porque quando Ele tem uma promessa na nossa vida e quando Ele olha para o nosso coração, a disposição do nosso coração, Ele nos ergue. Porque quando reconhecemos que o Senhor está conosco, quando nós reconhecemos que é o Senhor que fez isso, que opera maravilhas, também quero destacar 2 pontos. Eles recebem a vitória. Eles recebem a vitória, porque a Bíblia vai falar que eles jantam com o Senhor Jesus. Na parte A do versículo 12 diz, Jesus lhe disse, venham comer, porque eles já tinham reconhecido que o Senhor Jesus estava com eles. Voltou a confiança retorna. No versículo 21 também, na parte B, vai dizer, no versículo 12, melhor dizendo, na parte B, vai dizer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Quando nós reconhecemos que o Senhor está conosco, a confiança volta. Nós voltamos a confiar, a crer que o Senhor Jesus está conosco. Nós voltamos a ter confiança naquele que nos chamou, naquele que nos buscou, nos tirou do lamaçal do pecado, do mais profundo lodo, e nos trouxe para a resplandecente luz. A confiança volta. Eles já não ousavam perguntar ou questionar, será que é o mestre? Será quem é este? Não, porque eles reconheceram, o mestre está conosco. A confiança volta. Daqui para frente, agora eles sabiam que tudo aquilo que o Senhor havia prometido, tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles, se cumpriria na vida deles, porque o Senhor realmente, Ele ressuscitou e estava com eles. O Senhor estava com eles e garantiu a vitória naquele momento em que eles fracassaram, quando não reconheceram, quando eles reconhecem, quando João fala assim para Simão, para Pedro, é o mestre Pedro, ele está conosco. Então eles recebem a vitória porque o Senhor manda que eles lançassem a rede do outro lado e eles puxam a rede com 150 peixes e não eram peixes pequenos, eram peixes grandes, eram grandes peixes, o Senhor mostrando para ele, olha, se vocês confiarem, se vocês reconhecerem que eu estou convosco, vocês podem ter certeza que a vitória, eu suprirei todas as suas necessidades, eu vou suprir, eu não vou abandonar vocês. A promessa foi escrita pelo profeta Isaías, pode porventura uma mãe que deu à luz abandonar o seu filho, mas se todavia isso acontecer,
você. Eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. A confiança daqueles discípulos voltam e eles recebem aquela vitória. E é desta forma que Deus, Ele quer fazer em nossas vidas. O Senhor quer que nós confiemos plenamente nele. O Senhor quer que nós depositemos todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluias! Glória a Deus! Eles reconhecem e jantam mais uma vez com o Senhor Jesus. Eles reconhecem e recebem aquela vitória e o ânimo volta. Há um ânimo, há um retorno do ânimo, há um retorno da confiança. A melhor coisa é sabermos que aquele que nós amamos, aquele que nós adoramos está conosco em todos os momentos. O rei Davi, ele falava, ele tinha uma confiança, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então Davi, ele falava, o salmista falava, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Davi tinha uma confiança, eu quero estar à porta da casa do Senhor, de que fora dela 1000 dias, toda a minha vida, mas eu quero estar apenas um dia, ainda que eu fique um dia, eu estou satisfeito, porque eu tenho uma confiança no Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja, Ele está olhando, Ele está garantindo a nossa vitória e requer de nós que nós tenhamos confiança, que nós creiamos que Ele está conosco. E quando isso acontece, no versículos 15, 16 e 17, Jesus ali, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus então renova a aliança dos discípulos para com eles, renova a aliança de Pedro para com eles. Quando eles entendem que Jesus estava conosco, Jesus reúne mais uma vez. Então no versículo 15, que foi o que nós lemos, Jesus chama então a Pedro e começa a dialogar com Pedro. Pedro, vem aqui que nós vamos renovar. Lembra quando eu te chamei? Quando eu te chamei, falei para você, a partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Lembra, Pedro, quando eu te falei naquele episódio, quando eu perguntei para vocês quem pensavam os homens que eu sou, todos responderam, mas quando eu perguntei quem vocês pensam que eu sou, e você então, Pedro, você se levanta a tua voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra, Pedro, que eu falei para você que, portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, ele falando sobre ele mesmo, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer. Lembra, Pedro, que eu te chamei para uma aliança, para o compromisso comigo, Pedro. Eu quero renovar essa aliança contigo. Eu quero, Pedro, mediante você ter me traído, nós não vemos isso, eu estou apenas, irmãos, aqui trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não importa, Pedro, aquilo que você passou, que eu te avisei, mas você me traiu, porque eu te avisei, eu falei que você me trairia e você falou que não, mas eu quero deixar isso tudo de lado. Hoje eu quero renovar uma aliança contigo. Hoje eu quero, Pedro, renovar esta aliança contigo de novo. No versículo 15, Jesus fala para Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. E quando eu meditava nesse texto, irmãos, Deus me levou a 3 situações nesse texto. A primeira está justamente nesse versículo, quando Jesus ele chama Pedro e fala para Pedro, tu me amas mais do que esse. Não é que Jesus estava questionando, falando que eles não amavam, não, mas Deus me fez entender, irmãos, que quando Jesus pergunta a Pedro, Jesus está mostrando para ele, olha, Pedro, você me ama, o teu compromisso comigo, por você me amar, vai ser de uma grande responsabilidade. Você estará na liderança desses apóstolos, desses cordeiros, desses discípulos. Você estará na direção, você estará na liderança, na direção deles. Você será, e você me amas a ponto de arrebanhar, ou melhor, de apacentar, de pastorear esses cordeiros. Você me ama a ponto de ser o líder que eu te chamei para que fosse.
A primeira situação é essa. Jesus renova a aliança e fala: Pedro, você terá um grande compromisso, você é líder. E é isso que Jesus está falando quando tudo isso terminar. Olha, Guimar, pastor Júlio, tantos outros que estarão ouvindo, você é um líder, renova esta aliança comigo. Não importa se você será líder de um grupo pequeno, de um grupo grande, não importa qual será a sua liderança, não importa onde você estará liderando, mas eu quero renovar a aliança. Talvez antes da pandemia, talvez durante a pandemia você não tenha reconhecido a liderança que eu tenho colocado em tuas mãos, mas hoje eu quero renovar. Tu me amas mais do que esses, a ponto de eu te chamar para ser um grande líder, para ser um missionário aonde eu te enviar, para ser, quem sabe, o líder de uma pessoa, duas, de uma família, da sua família, ser líder de uma congregação, de uma igreja, de um grupo de jovens, adolescentes, criança, homens, mulheres. Tu me amas a ponto de receber esta liderança, de renovar essa aliança. Quantos, meus amados irmãos, que outrora eram líderes na casa do Senhor e hoje estão parados, estão sem retomar aquela liderança que o Senhor colocou nas suas mãos. O Senhor te chama hoje para uma grande liderança. O segundo ponto que Jesus chama Pedro pela segunda vez: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E eu entendi, o Senhor me fez entender que neste segundo tópico Jesus falou para Pedro: Pedro, Deus me fez entender, não está escrito isso, mas o Senhor, quando eu meditava nesse texto, o Senhor falou comigo que Pedro, ele exerceria uma liderança sobre a igreja dos judeus. Tu me amas a ponto de enfrentar todos esses que me negaram, que me levaram à cruz. Você me ama a esse ponto? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Há uma gama de pessoas, depois disso tudo passar, nós encontraremos muitas pessoas que outrora negaram ao Senhor Jesus. Mas a necessidade de nós exercermos a nossa liderança sobre essas pessoas e falar para eles que o Senhor os ama. Falar para eles que o Senhor morreu na cruz. Exercermos essa aliança que um dia nós fizemos com o Senhor Jesus. As pessoas estarão ao nosso lado, no trabalho, na escola, na rua, quem sabe no banco. E elas chegarão até nós, pessoas que renegaram o nome do Senhor, e estarão à nossa frente para que nós exerçamos essa liderança. O Senhor nos chama a renovar essa aliança com Ele. E a terceira vez, no versículo 17, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. O Senhor me fez entender, então, que nós temos que renovar a nossa aliança com Ele, aquela chama missionária, não somente por aqueles que estão à nossa volta, mas aqueles que estão mais distante de cada um de nós. Quem sabe você já esqueceu do teu chamado missionário, do teu chamado de mantenedor, do teu chamado de intercessor por missões. E o Senhor te chama a renovar esta aliança com Ele. O Senhor me fez entender que Jesus estava falando, se referindo, o Senhor me fez entender para trazer nesta noite que estas ovelhas, esse terceiro grupo eram os gentios, que haveria necessidade, e mais à frente no livro de Atos, quando Deus ele dá uma visão para Pedro de um lençol cheio de animais impuros, e Pedro negou comer, negou receber aquilo, e o Senhor falou com ele: Pedro, não rejeite aquilo que eu tenho abençoado, aquilo que eu tenho
é abençoado, não rejeite. Pedro entendeu então que ele deveria pregar. Ele foi na casa daquele homem, pregou a palavra e eles foram cheios do Espírito Santo. O Senhor te chama a esta aliança de pregar para aqueles, de ser líder para daqueles que estão fora, que estão ao teu alcance. Talvez você não possa ir, mas você pode orar. O teu chamado, a tua aliança missionária é interceder e o Senhor te chama para isso. A tua aliança com o Senhor em questão de missões, na questão missionária, é de contribuir. Talvez você tenha esquecido, o Senhor te chama para isso. O Senhor te chama a renovar a aliança. Mas o Senhor também, ele fez uma promessa. No capítulo 24 de Lucas, ali nos últimos momentos do Senhor Jesus na terra, e o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que quando nós renovamos a nossa aliança, nós esperamos a promessa do Senhor. Os discípulos estavam esperando. No Lucas capítulo 24, 49 vai falar: e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Senhor Jesus falou: olha, vocês vão receber um renovo. Vocês vão receber algo diferente, vão receber o Consolador, o outro Consolador. Fique esperando. Nós já recebemos, irmãos, a promessa do Pai. Depois disso tudo, nós já renovamos a nossa aliança, já temos uma vida de avivamento com o Senhor. Na escola dominical de domingo, o pastor estava falando desse renovo, neste avivamento, nessa restauração. Nós já recebemos isso, recebemos a promessa. Já não precisamos ficar parados, já não precisamos ficar estagnados. Porque Jesus falou: fique até receber, mas depois que receber você sai e pregue a palavra. Recebemos a promessa e a Bíblia vai falar que no versículo 52 desse mesmo capítulo que eles receberam a promessa com alegria. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Nós temos a alegria do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a alegria. E será que antes da pandemia, no meio da pandemia, será que nós temos entristecido o Espírito de Deus? Ou será que nós temos buscado alegrar o Espírito do Senhor e nos alegrarmos também, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A Bíblia toda está fala de homens e mulheres que tinham alegria, e esses discípulos, depois de eles terem recebido esta palavra, eles se alegraram com a promessa que o Senhor Jesus fez para ele, porque a confiança voltou, o medo acabou, a confiança voltou, a alegria voltou, renovaram a aliança e agora eles estavam em busca da promessa, e a promessa chega para eles no capítulo 2 de Atos, mas eles recebem a promessa. Segundo 3.2, para que nós recebemos? Recebemos a promessa para sermos testemunhas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós, como eu falei, já recebemos essa promessa, nós já temos o Espírito de Deus em nossas vidas, e agora nós temos que ser testemunhas em todos os lugares que nós estivermos. A rede social está aí, as mídias sociais estão aí, e há necessidade de nós estarmos pregando a palavra nesse tempo em que nós não podemos encontrar com ninguém, nos aproximarmos de muitas pessoas, mas temos condições de levar esta palavra em todos os lugares. Esta palavra que alcança não somente a nossa cidade, no meu caso Mangaratiba, no caso da igreja em São José do Vale do Rio Preto, mas a mídia, as redes sociais, elas alcançam o mundo. E nós podemos pregar a palavra do Senhor, sermos testemunhas desse Deus que tanto fez por nós, desse Deus que renovou a aliança, desse Deus que está conosco em todos os momentos. Em quarto lugar, como nós estamos falando, é falar desse Jesus, ser testemunhas falando do Senhor Jesus. E 2 pontos para finalizar esta palavra eu gostaria de destacar. O primeiro, evangelizar, levar as pessoas a um relacionamento com o Senhor Jesus. Precisamos mudar talvez a maneira com que nós estamos evangelizando.
Talvez nós estejamos evangelizando, entregamos um folheto, falamos Jesus te ama, mas isso não leva ninguém a um relacionamento com o Senhor. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando nós evangelizamos, há a necessidade de nós apresentarmos Jesus Cristo como Ele é e levar esta pessoa à presença do Senhor para que ele possa ter um relacionamento com o Senhor. Somente a partir daí é que ele vai entender que o Senhor Jesus está com ele. E somente aí ele vai entender que ele tem a promessa sobre a sua vida. Se ele abrir o coração, é através do relacionamento com o Senhor Jesus. É através desse relacionamento que nós hoje estamos aqui. É através desse relacionamento com o Senhor Jesus é que muitos já estão na presença, mas que também, por falta deste relacionamento, muitos estão afastados do caminho do Senhor Jesus. Há essa necessidade de nós termos esse relacionamento, ou melhor, de termos relacionamento e levarmos as pessoas a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Em último lugar, observar o contexto em que nós vivemos. Como vai ficar o nosso ambiente, o contexto que nós vivemos, depois de que tudo isso passar? Depois que tudo isso passar, o que fazer? Observar como as coisas estarão se decorrendo, como as coisas acontecerão, como as coisas estarão acontecendo. Há necessidade de nós observarmos para nós traçarmos, buscarmos em Deus estratégia e traçarmos planos para podermos alcançar as pessoas. Não podemos ficar parados, não podemos ter medo, saber que Jesus está conosco, não podemos fazer como aqueles discípulos queriam voltar a tudo que eles faziam, mas precisamos prosseguir para o alvo. Prosseguir para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, sabendo que há uma promessa para a eternidade, para as nossas vidas. Quando tudo isso acabar, depois disso tudo, o que fazer? Buscar a face do Senhor. Precisamos, irmãos, nesse tempo, renovar a aliança com o Senhor Jesus. Precisamos, nesse tempo, meus irmãos, buscar a presença do Senhor, saber que Ele está conosco. Buscar de todo o coração e quem sabe a minha aliança, quem sabe a tua aliança ainda não foi renovada e o Senhor te chama hoje para renovar esta aliança com Ele. Renovar esta aliança, aquele chamado que ele te fez quando você se converteu. Aquele chamado, aquela chama, quem sabe que mesmo que não esteja apagada, mas está com um pavio muito curto. A chama está pequena e há necessidade de você retornar para que esta chama possa acender. Jesus te chama a uma nova aliança, para que você possa pregar no contexto que você está vivendo, no lugar que você está vivendo e também fora dele. O Senhor te chama para ser testemunha na sua presença e para aqueles que precisam ouvir. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus possa estar abençoando a minha e a tua vida, que possa continuar falando ao meu e ao teu coração, e que nós possamos entender que há um propósito debaixo do céu para a minha vida e para a tua vida, e que Deus, depois disso tudo, nós precisamos ter uma direção de Deus. A igreja precisa tomar um rumo de buscar a face do Senhor cada vez mais para podermos alcançar o reino dos céus que está preparado para mim e para você. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno e Jesus Cristo está prestes a voltar a buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para subirmos juntamente com o Pai. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus e agradeço ao pastor Júlio também por permitir eu trazer esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.